né? Não Uhum. adianta só a pessoa que tem o diabetes, só o pai, só a mãe, ou se for um adulto que tem o diabetes, né? Não adianta só ela saber e entender do processo. Ela precisa passar todas as informações importantes para a família, porque a gente convive, né? A gente está no meio social. E é importante Uhum. que as outras pessoas saibam como funciona, como tem que ser esse processo, o que é importante para o tratamento, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui, eu fiz uma, não sei se eu te contei, mas eu fiz uma pesquisa, né, do pessoal que foi se inscrevendo, eles têm a oportunidade de responder um questionário, até para que eu possa conhecer esse pessoal um pouquinho melhor, né? Uhum. E das pessoas que responderam a pesquisa, mais de 75% delas nunca foram no nutricionista. Nunca foram Nossa. com diabetes. Todos os que se inscreveram, ou tem um diabetes, Uhum. né, num parente próximo, ou o filho que tem, ou é a pessoa que tem, né? E mais da metade de todas as pessoas que responderam não só não foram, como também ainda não fazem o tratamento com nenhum tipo de medicamento específico. Então veja como Uhum. isso é impactante mesmo na saúde das pessoas, né? Isso acaba Uhum. influenciando de uma forma negativa, porque a gente sabe que o diabetes mesmo é uma doença que a gente quase não percebe os sintomas, né? Você quase não Uhum. visualiza. Ah, são sintomas que podem ser confundidos com diversas outras coisas. E aí vai deixando, vai deixando. Ah, não, tá tudo Uhum. bem, né? Ou então acha que realmente a vida, se for até um profissional, vai receber uma orientação restritiva, né? Ai, não pode, não pode, não pode. E fica aquela, ah, então eu nem vou, porque se eu for, eu sei que eu não vou conseguir fazer o que ele vai mandar fazer, né? Tem muito disso Uhum. também, né? Uhum. É, mas aí que tá, né? E vai deixando, né, Ju? Vai deixando para depois. Porque, na verdade, eu acho assim que hoje em dia, se nós pensarmos, é o que mais importa, a nossa saúde, né? Porque você deixa, né? O diabetes, por exemplo, é algo, eu diria que é um adoecimento muito silencioso, né? A gente não vê, talvez, assim, de imediato, né? E negar quando se tem um exame, continuar com os mesmos hábitos, sem ter o cuidado, sem iniciar o tratamento, é um descuido com a própria saúde, né? E o quanto que isso vai acarretar lá na frente, né? Para depois iniciar o tratamento, o acompanhamento com a nutricionista. Nossa, eu acho que, ó, eu diria assim que hoje, que todas as famílias, né, que pudessem, que tivessem realmente um acompanhamento com a nutrição, né? Porque assim, a gente vê, eu percebo o quanto que nós mudamos durante os anos os hábitos alimentares. Cada vez mais, né? Produtos industrializados, com mais sódio, mais açúcar. E a gente vê, assim, o diabetes, a obesidade, né? Infantil, assim, disparando. Então, Começa eu desde, acho que eu gosto. né? Oi? É desde o início, né? Uhum, E uhum. até Então, teve um momento que eu estava conversando com vários idosos na semana passada, todos tinham diabetes e todos eram avós. E aí eu estava conversando com eles sobre como é essa consciência lá na família, porque se existe a carga genética, já tem que existir o cuidado, né? uhum, Porque, uhum, infelizmente, o diabetes é uma doença crônica e que tem uma carga genética pesada. Então, quer dizer, os seus herdeiros, aí, os seus filhos, os seus netos, se você tem diabetes, você precisa já ter essa consciência, né? Como um uhum. todo, lá para frente. E aí, a percepção que eu tive foi aquela reflexão assim, tipo, puxa vida, eu não tinha me atentado a isso, né? Uhum. É. Porque daí ainda vamos comprar o doce, vamos, né, comprar lá os chips para criança, para agradar, né? E na verdade ela não precisa disso, né? Então, assim, eu acho que é muito mais fácil quando nós atuamos na prevenção. Mas se não é no possível, também na prevenção, né? Quando você fala estava conversando com esses idosos, eu penso o quanto que isso pode impactar, né? Na vida deles e dessa família, né? Desses netos que estão vindo.
em termos de saúde, né? De mudança de hábitos, de um novo olhar. Quando a gente se abre, né? Para, opa, eu preciso rever algumas coisas. E isso, a Exatamente. partir, eu acho que quando a gente tem essa consciência, Ju, né? De, opa, isso não está me fazendo bem, também não é a melhor coisa para minha família, como que eu posso ter esse cuidado? O É, é cuidado muito importante. comigo, né? E eu falo sempre que hábito a gente tem dentro de casa, né? Então é Uhum, dentro da família. E as uhum, pessoas elas conversam muito pouco, né, sobre o alimento. Elas acabam conversando muito pouco sobre o alimento, né? uhum. Dentro de casa, dentro da família, poucas famílias conversam sobre o que vai ser de alimentação durante a semana, ou até mesmo essa coisa assim, de refletir mesmo, né? O que a gente está trazendo para dentro de casa que pode estar trazendo doenças, né? O que a gente está Uhum, trazendo uhum, para dentro de casa que traz saúde? Quais são as escolhas que a gente está fazendo nesse sentido, né? Então, acho que uhum. é importante a gente realmente conversar muito sobre isso. É, né? E quando a gente fala, né, nisso, eu considero que seja quase, tenha consciência e querer fazer diferente, uma mudança de hábito, né? Opa, às vezes, a gente vai para aquele que é mais prático, né? Ah, vamos pedir um lanche, é mais rápido, né? Aí eu pergunto, mas pode até ser gostoso, né? E sentir prazer, mas isso realmente é saudável? Né? Como que isso vai me acarretar, né? Sim, sim. E E pensar quando eu também com penso, que frequência isso está acontecendo, né? uhum, se for lá de vez em quando, a nutricionista libera, né? Com certeza. Eu acho que isso é o seu jeito de trabalhar, Ju, olha, de não é aquilo lá, eu não posso, né? Tem coisas que pode sim. Como que nós vamos colocar isso na sua alimentação? É uma negociação, né? Uhum, uhum, uhum. Porque tudo que é em excesso faz mal, né? Então, opa, vamos olhar para esses excessos. Ou essas, eu posso, eu mereço, né? Essa saída, né? Eu acho que é muito assim, quando você traz essa negociação, que tem que haver um equilíbrio com o acompanhamento, e eu fico pensando assim no quanto que nós precisamos ter disciplina e foco. Sim, é muito. Eu falo sempre que é muito diferente você, por exemplo, comer um bolo Ai, cortou o som. Ai, voltou. e. Ai, cortou? Agora tá me ouvindo? Tô te É muito ouvindo. diferente, né? É muito diferente você comer um bolo quando você tá numa festa de aniversário, ou então você comer um bolo escondida, chorando, numa Uhum. ansiedade. São contextos completamente diferentes, né? Aham. E às vezes acontece muito com quem tem diabetes de comer escondido mesmo, né? E aí, onde é que está o equilíbrio nisso tudo, né? Porque num contexto de um evento, de uma festa de aniversário, você saber a estratégia correta que você vai fazer, você comer um pouquinho, com certeza não vai te fazer mal, né? Mas Uhum. essa questão do como você vai, né? Do qual é o prazer que você está sentindo, ou qual a escolha que você está fazendo. Eu acho que tudo isso acaba envolvendo de uma forma diferente, né? Num contexto do mesmo alimento. O alimento é o mesmo, mas e aí? Qual Uhum. foi a emoção nesse sentido, né? É. Quando você fala, né, nessa emoção, eu fico muito pensando assim, o que nós estamos querendo alimentar, né? Porque daí, se sentimos um vazio, buscamos naquele alimento, né? Estamos ansiosos, buscamos no alimento. Então, assim,